Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo BTG Pactual Corporate Office Fund, é o BRCR11, tá? Tô fazendo uma regravação, que a primeira gravação ficou sem áudio aí, que problemas técnicos, né, aqui. Então, vamos fazer aí mais uma vez a leitura e a gente vai passar pelos principais pontos aqui do relatório, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, tá? Muito importante, é tudo de graça. Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram, se inscreva lá. Vamos lá então, BRCR11, Fundo de Lajes Corporativas, fazemos aqui acompanhamento religiosamente aqui todos os meses, né? Você que é cotista aí do BRCR11, então principalmente para atender você, né? Mas se você também pretende ser cotista, está estudando os fundos, é importante realizar as leituras dos relatórios gerenciais, é o mínimo que você tem que fazer. Bom, aqui a gente vê que o fundo é um fundo de laje corporativa, né? Investe principalmente em imóveis comerciais de escritórios, né? Rio e São Paulo, praticamente, onde o fundo tem aí suas exposições. O fundo tem desde 2012, foi o IPO do fundo, tá? Mas ele tem o surgimento do fundo foi bem antes. O fundo foi constituído lá em 2007, tá? Por isso a gente vai ver algumas datas lá no portfólio do fundo, 2007, 2008, 2009, aquisições lá desse período que o fundo ainda não era aberto para investidores em geral. Fundo que é administrado e gerido pela BTG Pactual, soma uma taxa de administração e gestão atualmente de 1,35%, né, até bem alta por considerar que é do mesmo grupo que administra, escritura e gere fundo, né, acho uma taxa bem alta. Quantidade de emissões atualmente foram 7, mais de 26 milhões de cotas emitidas, código de negociação na bolsa BRCR11, prazo de duração determinada e para investidores em geral. Lembrando que eu não sou cotista do BRCR11, nunca fui, mas se você é, compartilhe com a gente aí nos comentários qual o percentual da sua carteira e se você continua alocando, já que o fundo está bem abaixo do valor patrimonial. Não quer dizer que o fundo está barato, tá? É o que o mercado está disposto a pagar, né? Então a gente verifica que o fundo está mais de 32% descontado. A gente compara aqui o valor de mercado com o valor patrimonial. O fundo que anunciou inclusive hoje os rendimentos referente a julho, né? Esse relatório é de julho, mas tem dados aqui que é de junho, por exemplo, o rendimento, mas em julho anunciou o mesmo rendimento de 45 centavos, tá? Dado de valor de mercado, por exemplo, é de julho, você identifica por esse número aqui e as especificações aqui embaixo, tá? Então, valor de mercado de julho, valor da cota aqui por cota de mercado também de julho, o valor patrimonial já é lá de maio, tá? Valor patrimonial base lá de maio e rendimento também é o rendimento de maio pago em junho, tá? Na verdade é o rendimento de junho pago em julho. E agora foi anunciado de julho que vai ser pago em agosto, também repetiu os 45 centavos por cota. O fundo que está aqui encerrou mês de julho, né? Esse valor aqui, essa liquidez aqui é de julho, 1,75 milhões de reais por dia é a liquidez de média diária no mercado secundário, na bolsa de valores, né? E atualmente está com mais de 155 mil cotistas. Fechamento aqui também de julho, tá? Vacância financeira do fundo atual 16,6% e a vacância física ultrapassa os 22%. Realmente a gente não tem visto, né, a gestão fazer algo diferente para poder reduzir as vacâncias, principalmente nos dois principais imóveis do fundo, tá? Imóveis todos indiretos, né? 15 imóveis atual que o fundo tem, entre imóveis diretos e indiretos. A gente vai ver isso mais para baixo no portfólio, tá bom? Vamos mais para baixo então aqui, vamos se atualizar do fundo, últimas notícias. Fundo que em julho realizou a locação de meio andar no edifício Eldorado, meio andar lá, correspondente a mais de 1.000 metros quadrados para uma empresa do ramo de energia elétrica. E mais para baixo, dentro das obrigações, o fundo repactuou algumas dívidas aqui referente ao Diamond Tower e também em referente ao Cidade Jardim, algumas carências aí, postecipando os pagamentos, né, em algumas situações aqui. Dá uma lida aqui nessas obrigações aqui, bem da atualidade, né, em relação à despesa financeira aí que está bem alta ainda, né? Se considerar aí
os fundos que principalmente fizeram algumas alavancagens ali de 2020, 2021, né? Está sofrendo um pouquinho com as despesas financeiras atuais, porque a Selic aumentou muito, né? Pegou um período muito alto também do IPCA 2022, principalmente, do IGPM lá em 21. Então foram anos aí bem difíceis para fundos de imobiliários, principalmente porque o fundo ele não tem ali uma composição de caixa, né, mensal ali que permita que o fundo faça grandes aquisições, já que só 5% da receita financeira do fundo, né, de caixa, né, receita de caixa do fundo semestral, porque não precisa ser distribuído, os 95% tem que ser distribuído para os cotistas. Então o fundo vira e mexe tem que fazer algum tipo ali de renegociação das dívidas, principalmente de aquisições aí de imóveis. Retorno ao cotista, então alguns números que a gente já falou lá para cima, né? 1,8 é o valor atual da liquidez média diária no mercado, na bolsa de valores, né? O fundo que teve uma rentabilidade positiva nesse mês de referência, 2,1% de rentabilidade, ali somando rendimentos distribuídos e o valor da cota de mercado, que fechou a 67,77, esse valor de 31 de julho, e o dividend yield anualizado está em 8,3%. Mais para baixo aqui, vamos acelerar um pouquinho, aqui está só os indicadores de mercado, né? É o que a gente falou aqui em relação, você não está enxergando muito bem, mas aqui é menos 32,6%, é a diferença entre o valor de mercado do fundo ao valor patrimonial. O fundo está 32%, mais de 32% abaixo do valor patrimonial. Como eu falei, não quer dizer que está barato, porque é o que o mercado está disposto a pagar, né? Então a gente não pode falar que está barato, ele só está abaixo do que vale patrimonialmente, tá? Bom, mais para baixo a gente verifica que, inclusive, a distância que está entre o valor patrimonial e o valor de mercado já foi maior, né? Se a gente pegar aqui fevereiro de 2023, março de 2023, quem comprou cota nesse período aqui já acumulou uma rentabilidade de em torno de 20%, né? Se comparado aí a julho, se vendesse hoje, teria uma rentabilidade acumulada aí só no valor da cota de 60, em torno de 20% de ganho de capital, né? Evolução dos cotistas segue a queda dos pessoas físicas, né? Aqui é valor fechado, aqui na verdade é de final de junho, e final de julho já aumentou essa posição aqui para mais de 155 mil, né? Então teve um aumento nas pessoas físicas aí de junho para julho, e das pessoas institucionais, pessoas jurídicas, né, permanece ali dentro do mesmo patamar. Desempenho financeiro e operacional. Então, resumidamente, aqui a gente verifica ainda uma alta vacância dentro do fundo, né, que a gente não vê redução, principalmente naqueles maiores imóveis mais representativos aí dentro do portfólio, né? O Senesp, que não baixa de 27 mil aqui, esses 27 mil já perdura por vários meses, e também no Torre Almirante, que segue aqui nessa média de mais de 13.800 metros quadrados de área não ocupada, né? Então essas posições aqui já há muito tempo aí, né? Não enxerga muitas alterações nesses números aqui, principalmente no Senesp e na Torre Almirante. Aqui a gente verifica, teve um aumento da vacância financeira, né? Porque teve aí o término do aviso prévio do locatário do EZ Tower e foi compensada pelas novas aquisições no Eldorado, né? Em parte não assumiu tudo, por isso que aumentou aqui a vacância financeira do fundo. Essa compensação não superou o aviso prévio que estava aqui no EZ Tower, referente a uma saída de um locatário, né? E aqui a gente verifica que a receita contratada teve uma pequena queda de R$200 mil de maio para junho. E dentro de junho também, o fluxo financeiro operacional ajustado foi de 43 centavos, a distribuição foi de 45 e o lucro contábil por cota foi de 36 centavos, basicamente, né? Pelo distribuído agora pelo valor anunciado nesse quinto dia útil de agosto referente a julho, praticamente o desempenho pelo visto foi semelhante. Mais para baixo a gente vai verificar aqui as informações financeiras que ainda não saíram por conta das demonstrações do segundo trimestre, né? Então
fundo não está publicando. E aqui a gente verifica as datas de aquisições aqui dos ativos do fundo. A gente verifica que tem a fundo aqui ativo de 2007, lá da criação do fundo, né? Antes do IPO, que foi em 2012. Tem 2007, 2009, 2008, que inclusive o Senesp lá de 2008, ó. 2008, então tem fundos aí antes do IPO, né? 2011, 2010, muitos aqui ainda perdurando aí nos ativos do fundo por muitos anos, né? Dentro do portfólio aqui, a gente verifica que 73% são imóveis classificados como imóveis AAA, né? Então imóveis de alta qualidade. Receitas por setor. Principal aqui é o financeiro, 18,4%, e 62% aqui são setores mais pulverizados, diversos setores, né? Aqui a gente verifica a exposição por estado, a maioria está em São Paulo, 70% restante no Rio de Janeiro, e dentro da participação em relação à vacância por ativo, 51% da vacância do fundo está no Senesp e 25% na Torre Almirante. E como eu falei, esses números não se modificam. É incrível, a gestora não tem aí, pelo menos aparentemente, né? A gente não sabe, né? Aparentemente, dentro dos relatórios, a gente não tem visto essas mudanças aí por parte de alguma gestão ativa aí da gestora. Bom, índices de reajuste principal IPCA 74%, principais tipologias dos contratos é o típico, 85%, e principal locatário por receita contratada é a Petrobras, 15%. E mais de 40, quase 50, quase metade da receita contratada vence somente a partir de 2027. Os contratos atuais. Aqui a distribuição geográfica, 10 imóveis em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, concentrados aí no grande centro do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca, né? Aqui a evolução da linha do tempo, da carteira do fundo, entre aquisições e vendas. O fundo já fez várias vendas durante aí a sua existência, né? E aqui a estrutura organizacional do fundo que eu falei, são imóveis diretos. São 9 imóveis de propriedade direta do fundo e outros 6 de propriedade indireta adquiridos através de participações parciais até integrais através de fundos imobiliários. Ok? Então é isso aí. Esse é o relatório então do BRCR11, Fundo de Lajes Corporativas, tá? Segue aí a vacância alta, né? Não tem aí. Não vejo perspectivas de melhora, pelo menos em anúncios que a gente vê aqui na gestora, né? Uma outra aquisição, outro novo contrato ali, mas nada tão relevante que abaixe ali a vacância e aumente a ocupação do fundo, tá? Segue bem descontado, então aí em torno de 32%. Tá barato? Não sei. É o que o mercado está disposto a pagar. É difícil falar isso, se está barato ou se está caro, né? Avalie você, aprenda aí, avalie através dos relatórios gerenciais. Se você foi buy and hold, né, for para investir por longo prazo, de repente pode valer a pena adquirir a cota aí do BRCR11, tem que ter paciência, né? É bom lembrar que a renda variável premia os investidores de longo prazo, né? Investimento, né, é aporte e tempo, né? Esse é o segredo da renda variável, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.